Olá, vamos falar mais sobre as enfermedades. Bom, estamos no quinto vídeo dessa série. Se tu não vistes os outros, recomendo, digo que é muito bueno assistir, porque vas entender muito melhor o que falarei aqui. Eu sou Fernando de Freitas, o criador do método de consciência sistêmica, consciência para nós outros em Brasil, consciência para ustedes de língua espanhola. Ok? Já viste que sou brasileiro e sou esse criador desse método e agreguei na consciência sistêmica, integrei lá medicina psicossomática, psicoterapia corporal neo-haitiana e a visão sistêmica ou terapia sistêmica de Bert Hellinger. E uma característica muito interessante dentro da abordagem de Bert Hellinger é uma técnica muito interessante e muito poderosa para trabalhar e ver, visualizar, identificar, diagnosticar os problemas dos sistemas. Essa técnica chama constelação sistêmica. Vou mostrar para você como se trabalha, como é o trabalho com esse trabalho de constelação. Há possibilidade de fazer duas formas importantes. Uma forma de trabalho é trabalhar com um grupo de pessoas. Outra forma é trabalhar num consultório, em sua oficina, com os elementos e um campo. Vou mostrar a você agora. Campo e os elementos que utilizo para trabalhar com os enfermos. Então, esse é o equipo que utilizo para trabalhar com as constelações individuais. Trabalho também com parejas, com família, utilizando esse equipo também. Por exemplo, se vou trabalhar com uma mulher que tem um câncer de seno, como posso utilizar este equipo? Então, esses são elementos que digo que são elementos não humanos ou subjetivos. Esses são elementos humanos que representam pessoas. Tem idosos, viejos, mulheres, homens, niños, niñas, niños, la niña, por exemplo, aqui, são elementos que utilizo com um campo, elementos de campo. O campo, esse é um tipo de campo, neste caso é um campo giratório, que puedo ver por vários ângulos, e tu também poderás ver. E, nesse caso, por exemplo, imagina um exemplo com uma mulher com câncer de seno. Nesse trabalho com uma mulher com câncer de seno, uma das possibilidades, há uma quantidade enorme de possibilidades para trabalhar com constelações. Vou demonstrar uma delas. Então, eu vou dar a cliente uma representante humana que representa a cliente e outro elemento que representa, por exemplo, o câncer de seno. Esse elemento, há uma distinção entre, acá é a parte da frente, aqui é a espalda, parte de trás. Então, por exemplo, se posiciono esse elemento para cá, ele está direcionado como se mira para este campo. E acá é a parte de trás, das costas, espaldas. Então, dou a cliente esses dois elementos. Esta representa tu mesma, esta representa tu câncer. Como tu posicionas, como tu sientes a relação entre você e o câncer. Então, por exemplo, se essa mulher, essa cliente, posiciona desta forma,
Este tipo de posicionamento, ves, vou girar para tu veres mejor. Ves, ambas estão mirando para cá e utilizo três dinâmicas para fazer um diagnóstico e compreender a dinâmica sistêmica. Uma delas é posicionamento, onde posicionou. Por exemplo, poderia ter posicionado aqui a representante dela e o câncer aqui. Vês? É completamente diferente. Completamente diferente. Cada posicionamento conta uma história para mim. Me mostra uma situação sistêmica. Vês? Esse é um posicionamento. Isto, por exemplo, é um direcionamento. Para onde direciona? Neste caso, por exemplo, a mulher está direcionada para o câncer. Se estivesse nesta posição, mirando para cá, o direcionamento é diferente. Não mira para o câncer, mira para uma outra área diferente do câncer. Então, posicionamento, direcionamento e distância. A distância é muito importante. Por exemplo, é diferente se posicionas aqui, é diferente se posiciona para cá. Não é diferente? Claro que é. Outra situação de posicionamento que utilizo é em relação ao campo. Por exemplo, se essa mulher posiciona-se aqui, ela está no centro ou na periferia? Está cercana do centro ou está a lejos do centro? Isso é importante para mim também. Então, por exemplo, vou demonstrar um caso, tá? Baseado em vários casos que já atendi. Então, por exemplo, esta mulher posiciona a si mesma aqui e o câncer aqui. Esse é um posicionamento. Puedo pedir para ampliar a consciência do sistema para que eu, como constelador, e a cliente também, compreenda e entenda o que passa dentro da cliente, qual é a visão que ela tem sobre o sistema, sobre o câncer, sobre sua família e assim por diante. Por exemplo, se esta mulher tem um marido, então, por exemplo, vou escolher uma pessoa. Bom, este será tu marido. Este é tu marido. Onde posicionas tu marido nesse sistema? A meu marido vou posicionar. Sinto que meu marido está aqui. ¿Ves? Este posicionamento, eu posso fazer uma série de diagnósticos em relação a relacionamento da pareja. Vea, o casamento está bueno ou não? Quando tu miras este posicionamento, ves? Estou a girar. O marido mira para sua esposa e sua esposa mira para o câncer. Se observar apenas este subsistema, considero como um subsistema que é a pareja, ves que há algo que não está bem aqui. Puedo ampliar a visão sistêmica. Por exemplo, ¿tienes hijos? Sim, tenho um niño. Um niño. ¿Cuántos años? Tienes 7 años. Então, esse é tu niño. ¿Dónde tu posicionas el niño? Mi niño está aqui. ¿Qué tú sientes quando ves esta formação? Ve, tu és capaz de ver uma série de dinâmicas acontecendo aqui. Vou fazer umas perguntas para você que está assistindo esse exemplo, como também faço as perguntas para o cliente. Quem mira o niño? Quem cuida del niño? O niño mira a la madre
Y la madre mira el niño. ¿A dónde la madre mira? Cáncer. No mira a su marido, no mira a su niño. Ve, si voy a hacer un diagnóstico en subsistema, la función madre e hijo, ¿está saludable o enfermiza? ¿Cuál sería el posicionamiento más saludable aquí? Bueno, esa es una situación. En vez, el posicionamiento del padre y el del niño. ¿A dónde el niño debería estar para ser saludable? Aquí vemos una serie de problemas sistémicos y el cáncer también hace parte de esa historia. Y se voy a investigar, por ejemplo, la familia biológica, la familia de origen. Vamos a posicionar tu madre y tu padre. ¿Ves? Tu padre y tu madre. Padre, madre de la cliente, la persona con cáncer. ¿A dónde posicionas? Posiciono mi padre para acá. Y mi madre, posiciono aquí, acá. ¿Ves? Este relacionamiento de la cliente con sus padres es un relacionamiento saludable. ¿Qué sientes cuando ves a eso? ¿Qué la cliente está haciendo entre padre y madre? ¿Cuál es la distancia? Posicionamiento, direccionamiento. Ves que aquí hay una repetición. Si prestares atención, vea con cuidado, con cariño. Ve, hay una distancia entre padre y madre de la cliente. Ves que la cliente también tiene una distancia entre la situación de la pareja. La madre no mira a su hija. La madre no mira a su hija. En esa situación, por ejemplo, el marido mira a su mujer y también, por algún momento, en esa situación también mira a su hijo. Su padre mira. Y la madre de la cliente hace lo mismo que la cliente. Mira el cáncer. Mira el cáncer. Por ejemplo, en esa situación yo tendría que investigar el femenino de esta familia. Y cuando pregunto a la cliente, ¿su madre también tuvo un cáncer? Sí, un cáncer de seno también. ¿Ves? Parece que sigue el mismo destino. ¿Qué está aconteciendo aquí? Que necesito trabajar. En ese sistema, voy a pedir para que la cliente posicione su niña interna, el lado crianza, lado niño de la cliente, donde posicionas a la niña que existe dentro de ti. Mi lado niña, aquí. ¿Ves? Ese es un buen posicionamiento para su niña interna. Ves que hay también una repetición, es muy común, mucho común, ver una serie de repeticiones. Por ejemplo, mira, el niño mira a la madre, mas la madre no mira al niño. La niña interna de la cliente mira a su madre, mas su madre no mira a su niña. Entonces, ¿qué es ser madre en esta familia? ¿Para qué se tiene hijos? ¿Ves que hay una serie de preguntas que puedo utilizar para ter uma compreensão melhor do que as funções de uma mulher, por exemplo, desta mulher, a função de esposa, a função de hija, a função de madre, a função de ser uma mulher e assim por delante. Se veo essa situação, por exemplo, é um câncer de seno, para mim é muito importante nesse tipo de enfermidade posicionar outros dois elementos, a vida e a muerte. La vida e la muerte. ¿Dónde posicionas? Entonces la cliente vas a posicionar
como ella siente dónde está la vida y la muerte. Mi vida está aquí y la muerte está aquí. Ves que aquí hay una grande cantidad de informaciones. Es muy importante. Por ejemplo, se posiciona la muerte y la vida en este posicionamiento. La cliente está más cercana de la muerte o de la vida. Se continuar caminando en esta dirección, ¿a dónde va la cliente? O que impulsiona, o que motiva essa cliente a seguir por el mesmo caminho de sua madre em relação ao câncer. Todo isso é uma série de pesquisas que necessito investigar para fazer um diagnóstico do problema primário. Se tu vistes nos outros vídeos, vas saber do que hablo aqui. E fazendo esse diagnóstico, terá a possibilidade de fazer um tratamento, modificar a visão da cliente, a interpretação de sua vida, de sua enfermidade, de sua família, para que vive, e assim por diante. Ves, esse é um posicionamento. É possível investigar e fazer diagnósticos de várias dinâmicas que existem dentro da cliente. É como fazer uma ressonância magnética, uma tomografia. Só que nesse caso estou vendo o que? Como funciona a mente da cliente. Quais são as relações, os contextos, os referenciais que utiliza para sua vida. O que define o que é certo, o que é errado, como tomar atitudes, para que toma atitudes, para onde vai, que motivação, que projeto de vida e assim por diante. Bueno, tu viste esse exemplo. E vou fazer um desafio para você. Vou cambiar algo, que vou cambiar, e tu vas a elegir qual é a pior situação. Esta que a cliente posicionou agora, ou imagina se a cliente posicionasse de outra forma, por exemplo, assim. Vea, a cliente para cá, a madre de la cliente, a muerte, a vida e o câncer. Por exemplo, nesta situação, ves, vou mudar a posição para que tu veas melhor. E nessa situação, é melhor ou pior que a primeira? É um desafio. Vas elegir uma das posições. Você agora vas elegir qual é a posição mais saudável em relação à possibilidade desta mulher ir para a morte pelo câncer, se é esta última ou a primeira. ¿Quieres saber mais sobre constelações? ¿Viste a quantidade de informações e a possibilidade que tenho para trabalhar e entender o que há por trás das enfermidades e como é possível identificar uma série de problemas e trabalhar no problema primário? Então, se queres saber mais sobre esse tipo de trabalho da consciência sistêmica, de constelações familiares e também organizacionais, queres saber mais? Eu tenho um portal em YouTube que é Fernando de Freitas. Verás escrito na base deste vídeo. Queres saber mais? Te vejo nos próximos vídeos. Foi um prazer ter você aqui nessa série de vídeos sobre a enfermidade. Até a próxima. Tchau.